Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, ó Senhor Jesus, porque o teu falar nos alcançou, o Senhor também constrangeu o nosso ser, ó Senhor Jesus, Senhor, nós não temos nenhum mérito, Senhor, não foi nada por nosso esforço, ó Senhor, mas foi o teu amor, ó Senhor Jesus, Senhor, somos gratos a ti, pelo teu amor maravilhoso, Senhor, que nos alcançou, quando ainda éramos teus inimigos, zombávamos do Senhor, Senhor, não fazíamos casos de ti, ó Senhor Jesus, Senhor, mas o teu amor é incondicional, ó Senhor Jesus, por isso, Senhor, estamos aqui, Senhor, para celebrar a festa ao Senhor, não queremos estar aqui de qualquer maneira, Senhor, queremos estar aqui com reverência, Senhor, à tua mesa, Senhor, que representa a obra que o Senhor fez, que o Senhor realizou por nós, ó Senhor Jesus, o Senhor levou todos os sofrimentos, todos os nossos pecados, Senhor, nós não pagamos nada, o Senhor pagou toda a nossa conta, e hoje o Senhor nos colocou na igreja, Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por esse lugar de amor, esse lugar onde somos cuidados pelos irmãos, onde o Senhor prepara todas as coisas, Senhor, todo o ambiente, Senhor, os serviços, Senhor, a palavra, Senhor Jesus, tudo o Senhor está preparado, Senhor, para que possamos crescer em vida, Senhor, possamos amadurecer, ó Senhor, e reinarmos contigo. Senhor Jesus, não queremos, Senhor, desprezar, ó, o amor que o Senhor tem por nós, Senhor, mas queremos valorizar. Ó Senhor Jesus, por isso, Senhor, nesses últimos dias, Senhor, vem nos sustentar. Sabemos, Senhor, que não vai ser fácil. Senhor, na verdade, por nós é impossível. Senhor, mas nós temos a palavra profética, que está nos dando a direção, Senhor, que é como uma candeia, Senhor, que mesmo em meio às trevas, o Senhor nos ilumina, o Senhor está nos dando a direção, queremos, Senhor, ser fiéis à direção que o Senhor está nos dando. Abençoa, Senhor, a tua igreja, abençoa cada irmão, Senhor, que mais uma vez possamos comer desse pão, Senhor, beber desse cálice, Senhor, e trazer bênção para a nossa vida. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Sim, Senhor, abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa cada santo, Senhor. Ó, Senhor, com bênçãos espirituais. Senhor, perdoa todas as nossas falhas. Senhor, todos os nossos pecados. Ó, Senhor, e nos recebe. Senhor, nos aceita. Ó, essa noite, Senhor, pedimos o teu sangue. Senhor, lava-nos, Senhor, com o teu sangue, tira toda a mancha que há em nós, Senhor, porque queremos fazer parte da tua mesa, Senhor, queremos participar da tua mesa juntamente com o Senhor. Essa noite, Senhor, seja conosco, se agrada de nós, Senhor, ó Senhor Jesus, que o Senhor possa nos santificar, Senhor, tirando tudo que há em nós que ofende ao Senhor. Senhor Jesus, santifica também a tua mesa, o pão e o cálice, Senhor, que representa o teu corpo e o teu sangue que o Senhor deu por nós, Senhor. Senhor, muito obrigado. Ó, Senhor, porque um dia, Senhor, o Senhor quis morrer na cruz para nos salvar. Senhor, e no tempo, o Senhor nos chamou, o Senhor foi ao nosso encontro, Senhor, e nos transportou, Senhor, de um reino de trevas e de morte, Senhor, e nos trouxe para a vida da igreja, Senhor, que faz parte do teu reino. Ó Senhor Jesus, nosso coração é grato a ti, Senhor, que o Senhor possa continuar nos conduzindo por meio da tua palavra. Ó Senhor Jesus, ganha nosso coração para ti, Senhor. Senhor Jesus, Senhor, que possamos valorizar o teu falar, Senhor. Ó, e receber o teu falar e viver por esse falar. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa cada santo. Abençoa os casais, Senhor, os jovens, as crianças, os adolescentes. Senhor, todos nós
todos precisamos de Ti, Senhor. Oh, somos fracos e falhos, mas temos o Senhor como nosso Deus. Senhor Jesus. Amém. Outrora escravos de nossos pecados, desesperançados, sem Deus o Senhor, mas Deus rico e pleno, mercê estendeu-nos, buscou e prendeu-nos com laços de amor. Que graça tamanha, mercê que nos ganha, preciosas emanam do trono dos céus, amor que conforta, de vida nos dota, levou-nos de volta ao seio de Deus. Agora a Cristo estamos unidos e Deus faz cumprido seu plano e prazer. A terra muito pleno, trazer o seu reino, seu trono e governo, estabelecer. Que graça tamanha, mercê que nos ganha, preciosas emanam do trono dos céus, amor que conforta, de vida nos dota, levou-nos de volta ao seio de Deus. Deus grande em encargo nos tem confiado aos servos amados em tempo suprir com simplicidade e sinceridade, que Cristo nos ache fazendo assim. Que graça tamanha, mercê que nos ganha, preciosas emanam do trono dos céus, amor que conforta, de vida nos dota, levou-nos de volta ao seio de Deus. Outrora escravos de nossos pecados, desesperançados, sem Deus o Senhor, mas Deus rico e pleno, mercê estendeu-nos, buscou e prendeu-nos com laços de amor. Que graça tamanha, mercê que
tempo também, que hoje é mais curto. Vamos ler apenas Colossenses capítulo 2. Senhor Jesus. Colossenses capítulo 2, o versículo 8. Amém? Senhor Jesus. Os irmãos até podem ficar sentados, mas vamos ler bem forte esse versículo, tá bom? Já está projetado aqui? Amém. Cuidado que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo. Amém. Senhor Jesus, irmãos, graças ao Senhor pela palavra que o Senhor tem dispensado para nós. O título da mensagem dessa semana é Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da deidade. E ontem, nós vimos, principalmente na primeira parte da mensagem, que Cristo, irmãos, Ele é maravilhoso. Cristo é tudo para nós. E embora, o nosso ser caído, natural, às vezes até pensa, mas para que lembrar tudo o que Cristo é? Eu já sei tudo o que Cristo é. Se a gente for perguntar aqui, para cada irmão, o que é Cristo para você? O que é Cristo para você? Eu tenho certeza que todos vão ter, várias respostas e positivas com relação a Cristo. Então nós sabemos que Cristo é amor, que Cristo é a verdade, que Cristo é o caminho, que Cristo é a realidade. Ou seja, nós sabemos que Cristo é todas as coisas. Agora, o grande problema é porque o que Deus quer que nós façamos não é simplesmente conhecer a Cristo, mas o que Deus quer é que nós possamos viver Cristo. Fala aí para o irmão do seu lado, irmão, você precisa viver Cristo. Senhor Jesus, então, sabendo disso, que o objetivo e o plano de Deus é que o homem viva Cristo, Satanás, ele se antecipou ali no jardim e procurou de todas as maneiras desconectar o homem de Deus. Mas Deus enviou Cristo e Cristo reconectou o homem com Deus. Então, por Cristo ser esse conector que conecta o homem com Deus, agora o ataque de Satanás é justamente para desconectar o homem de Cristo, para não permitir que esse homem ele viva Cristo. Porque embora, irmãos, uma vez já reconectados com Deus, essa conexão, ela pode cair no momento que nós nos desligamos ou deixamos de viver Cristo como nossa realidade. Um exemplo bem básico é a questão da internet. Por exemplo, nós contratamos um provedor de internet, você paga uma mensalidade e por direito aquela internet ali é sua. Então você tem um cabo de fibra ótica e de repente aquele cabo ali ele é rompido, o que acontece? Acaba a conexão. Hoje Cristo, irmãos, de fato é o que nos conecta a Deus, mas se nós vivermos Cristo. Quando tem algum período de chuva que cai um raio, alguma coisa, queima um aparelho daqueles lá de transmissão, novamente cai a conexão. Então, hoje, irmãos, de fato, nós já fomos reconectados com Deus por meio de Cristo. Mas Cristo, eu vou usar esse exemplo, é como se Cristo fosse esse cabo de fibra ótica. Enquanto nós estamos em Cristo, nós estamos na realidade e estamos conectados com Deus. Quando nós saímos de Cristo, aí nós saímos da realidade e o que sobra em nós é o vazio. Senhor Jesus, ontem nós iniciamos a leitura de 1 Timóteo. Senhor Jesus, 1 Timóteo, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 3, nós lemos ontem, diz assim: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. E eu creio que ficou claro para nós, outra doutrina, o que seria? Seriam ensinamentos fora da direção atual que Deus está dando para a igreja.
Então, Paulo, naquele momento ali, era o apóstolo. Era para quem Deus estava dando a revelação, estava dando a direção, e as igrejas precisavam ser conduzidas. Não é que os outros, eles não tivessem fé, não é que os outros não crescem, mas só que Deus, irmãos, Ele dá uma única direção. Deus pode falar por várias pessoas, mas uma única direção. Se nós trouxermos para uma realidade, para a nossa realidade, né, de maneira mais objetiva, por exemplo, aqui em Angicos, nós temos alguns irmãos que ministram a palavra, né, nos sábados. Tem eu, tem João, tem Sérgio, tem Dadinho, tem Geraldo que coopera com a gente, Fabiano, né, isso assim constantemente. E os irmãos também compartilham aqui na frente. São várias pessoas, vários irmãos falando. Agora, são quantas direções que é dada para a igreja em Angicos? Uma única direção. Agora eu pergunto para você, será que eu penso do jeito que João pensa? Irmãos, eu penso muito diferente. Tem coisas que João faz, irmãos, que eu não concordo. Tem coisas que Dadinho faz que, se fosse eu, não faria da maneira de Dadinho. Mas vocês estão percebendo a importância da palavra profética? Porque a palavra profética, ela não vai deixar a igreja tomar a direção de Dadinho, nem a direção de João, nem a minha direção, nem a de Sérgio, nem a de Geraldo. A palavra profética é quem dá a direção. A palavra profética é quem faz a obra de Deus aqui na terra. Então, a preocupação de Paulo ali é a mesma preocupação hoje que o Senhor está tendo conosco. Senhor Jesus, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Irmãos, isso é um assunto tão sensível, mas se nós estivermos no Espírito, voltado para a palavra, se torna algo tão claro para nós e tão simples, que se torna inquestionável. Nós somos tendenciados a sair de um extremo para outro. Quando não é 8, é 80. Nós nunca, no nosso natural, ele nunca consegue ser equilibrado. E o que Deus quer hoje de nós é justamente, irmãos, um equilíbrio. Em alguns momentos nós somos espirituais ao extremo, a ponto de estar sempre cobrando, vamos Dadinho, né? Vamos fazer alguma coisa. Rapaz, você está morto espiritual. Em outros momentos, nós somos 8, né? Irmão, vamos servir? Não, irmão, essa semana não. Eu estou me afastando. O que Deus quer de nós, irmãos, é o equilíbrio. E essa palavra profética é o que dá o equilíbrio. Esse versículo diz assim: nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões de que o serviço de Deus na fé. O que eu estava desfrutando desse ponto é que hoje, irmãos, há muita palavra bonita. E com acesso à internet, com acesso a YouTube, a várias coisas, irmãos, tem tanta gente boa, tanta gente não falar maravilhoso, falando aí nas redes sociais, no YouTube, tanta palavra bonita e que nos deixa encantados. Mas o grande segredo é que essa palavra, ela não promove o serviço de Deus na fé. Ela gera no nosso meio, sabe o quê? Discussão, contendas. É maravilhoso quando você ouve, né, uma pessoa que conhece muito a Bíblia falando. Tem alguns pastores, irmãos, no YouTube, né, ganham várias discussões. São ali aplaudidos, né? Esqueci agora a palavra, mas são amados por todos, exaltados, exatamente, são exaltados pelo que eles falam. Mas aí você pergunta, né? O quanto a obra de Deus tem avançado por meio desse falar. Irmãos, o que toca a obra de Deus, o que dá prosseguimento à vontade de Deus aqui na terra, não é palavra bonita, não. O que faz a vontade de Deus aqui na terra, irmãos, é a revelação que Deus tem dado ao apóstolo. E muitas vezes nós perdemos tempo e não somos sensíveis à direção que o Senhor quer nos dar por meio dos irmãos, e até ficamos chateados quando os irmãos tentam nos ajudar. Eu já falei isso aqui, eu acho que todos já ouviram eu compartilhar isso. Uma das maiores experiências da minha vida, que me fez assim tremer na base e saber se era isso que eu queria, seguir nessa carreira, foi no dia que eu estava todo empolgado, comecei a reunir, eu era novo. Eu estava tomando leite, irmãos, eu acho que eu não tinha 15 dias de vida de igreja. Eu estava ali todo empolgado com a palavra que eu estava ouvindo,
era num canal de televisão, não lembro se era Record, uns irmãos que falavam o mesmo falar que a gente. Aí eu pergunto a você, aqueles irmãos estavam falando heresias? Aqueles irmãos estavam me levando a pecado? Aqueles irmãos estavam me afastando ou me levando a odiar o Senhor? Não. Só que o grande X da questão não é se você está gostando do falar, não é se é pecado ou não é. Irmãos, Deus tem uma urgência aqui na terra. Deus quer edificar a sua igreja. E eu todo empolgado, ligo para Sérgio. Sérgio provavelmente está aperreado com Lula, estava até lá em J. Edilson, né? Eu lembro exatamente como foi, fazendo a feira. E Sérgio perguntou assim para mim, Neguinho, você já leu o alimento diário hoje? Eu disse, não. Você já leu a leitura da Bíblia? Eu disse, não, Sérgio. Irmão, pois desliga a televisão, né? Deixa esses irmãos aí de lado e vá ler o alimento diário. Irmãos, aquilo ali para mim foi um balde de água fria. Eu passei o dia mal, pensando como é que eu vou sair dessa igreja. Isso é lá lugar da gente estar, a gente liga para tentar ajudar. Eu queria ajudar Sérgio, irmão. Eu queria dizer que tinha um canal de televisão que estava propagando aquilo que a gente falava aqui de uma maneira, irmãos, tão pequena, de uma maneira tão pouco abrangente na nossa localidade. Não tinha ainda, né? Eu acho que não tinha. Não sei se tinha internet já dessa maneira, YouTube. Isso há 15 anos atrás, né? Era muito pouco se tivesse. Mas, graças ao Senhor, irmãos, eu fui obediente à direção que Sérgio deu. E eu pensei, se esse irmão está reunindo até hoje, um irmão que compartilhava, que passou por várias dificuldades, quem conhece, né, o testemunho de Sérgio, foi muita dificuldade que Sérgio passou. Mas se o irmão ainda permanece até hoje, é porque a maneira que ele está vivendo tem conduzido para que ele permaneça. Irmãos, eu confesso para vocês que meu desejo era permanecer na igreja. Agora eu pergunto para você, qual é o seu desejo? Pergunto para o irmão, irmão, você quer permanecer na igreja? Aquele falar, irmãos, era, na minha concepção, não tinha nada diferente do que falava aqui. Irmãos, mas muitos daquele canal de televisão, aqueles irmãos que falavam, eu nunca mais vi. Né? Não sei se ainda se reúnem como aquele grupo, mas a igreja, irmãos, permanece até hoje. E graças ao Senhor, a misericórdia de Deus, irmãos, eu também permaneço até hoje. Agora, é porque eu sou forte? É porque eu tenho capacidade? É porque vocês têm capacidade? Irmãos, mas o que nos faz permanecer é o pouco ainda que nós somos obedientes e praticamos a palavra profética. Então, quando nós nos voltamos a esse falar, irmãos, aí nós nos ocupamos, né, com fábulas, genealogias, e começa, irmãos, a surgir dúvida. E nós apenas questionamos os irmãos. Apenas questionamos aqueles que estão à nossa frente. E como a gente estava vendo ontem, todos nós, de maneira geral, sofremos influência. No final aqui, né, João estava compartilhando, só tem 2 influências nesse universo. 2 influenciadores. Não ache, né, que fulano de tal que tem um canal no YouTube é um influencer. Cicrano de tal que tem outro é um influencer. Não, só tem 2. É Cristo e é o diabo. Ou você está sendo influenciado por Cristo, ou você está sendo influenciado pelo diabo. Irmãos, e não é difícil de identificar. Quando você é influenciado por Cristo, você gera a vida para você e para as pessoas que estão à sua volta. Quando você está sendo influenciado pelo inimigo, você passa a morrer e também começa a gerar morte naqueles que estão à sua volta. Agora, diante, né, dessa escolha, o que é que por quem você quer ser influenciado? Aí, às vezes, a gente tem a falsa sensação, não, eu tenho o direito de escolha. Eu não sou, né, como Fabiano, que é cego pela palavra profética. Eu não sou como o Dadinho, que tudo que os irmãos dizem, ele pratica. Não, eu tenho minha vontade, eu tenho minha escolha. Irmãos, nós não temos uma terceira vontade. Nós temos, sim, a escolha. Só que quando você não escolhe fazer a vontade de Deus, é automático, irmãos. Só tem esses 2 polos, ou você está na vontade de Deus, ou você está na vontade do inimigo de Deus. Agora, sabe qual é o grande segredo? É porque ele é sutil. Como o João estava dizendo, o Senhor, ele já vem, né? Dadinho, eu quero influenciar você. Dadinho, eu quero influenciar a sua maneira de você vestir, eu quero influenciar a maneira de você falar, eu quero influenciar a maneira de você se relacionar.
E isso para nós é um baque, porque nós nos achamos autossuficientes. E Satanás, ele mostra como se fosse uma terceira opção. Eu não quero influenciar você, eu quero deixar você à vontade. E é nessa busca, irmãos, por querer fazer o que nós queremos, que nós acabamos nos afastando do Senhor. Olha aqui o que diz os versículos. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussão do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor. Lembra do que o Senhor tem falado para nós? Ele quer construir esse tecido de amor. Você pode achar que essa palavra que Deus está falando é uma cobrança, é uma exposição. Irmãos, mas a preocupação de Deus comigo e com você é nos entrelaçar e fazer de nós um tecido de amor. Senhor Jesus, ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia, desviando-se alguns destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Desviando-se. Olha aqui o resultado, irmãos, de quem não obedece à palavra profética, de quem não é fiel à direção que Deus ele está dando. Se desvia. Você já não quer mais estar junto com os irmãos. Irmãos, é normal você faltar uma reunião. Todos nós temos situações em que nós não podemos vir para a reunião. O grande problema, irmãos, é quando você não vem para a reunião para se desviar dos irmãos. Quando você não está nos ajuntamentos, quando você não participa do que a igreja promove, porque você quer se desviar da direção que Deus ele está dando. E como o versículo diz aqui, ó, perderam-se. Sabe, irmãos, nós precisamos estar cientes nesses últimos dias. Se nós não tivermos seguindo a direção, coloque, né, isso na sua mente, no seu coração. Eu preciso colocar isso. Quem dá a direção para a igreja não é Rômulo. Quem dá a direção para a igreja não é Aleph. Quem dá a direção para a igreja é Cristo. Quem dá a direção para a igreja é o Senhor. Aqui perderam em loquacidade frívola. Ou seja, tem algum conhecimento, adquirem algum conhecimento, e às vezes até na vida da igreja mesmo, e passa a achar que é o dono da verdade. Imagina aí, deixa de seguir a direção de Cristo, e agora passa a querer dar a direção. Passa a querer dizer o que deve ser feito e o que não deve. Irmãos, o Senhor está nos dando a direção. Isso aqui pode parecer algo longe da nossa realidade. É como o coronavírus, por exemplo, quando surgiu. Quando apareceu, a gente, isso aí vai ser como a gripe do frango, aqueles negócios que vai lá para a Europa e fica por lá, graças a Deus não chega aqui, né? Nessas coisas chega aqui, é tão longe, e de repente, né, quando a gente menos espera, está aí a epidemia, né, a pandemia, assolando as nossas casas, os nossos familiares. Irmãos, Satanás, ele é astucioso. Ele sabe como agir em cada situação. E ele vai agir de maneira diferente em cada situação. Aqui, né, perderam-se em loquacidade frívola. Aí a gente pode julgar o seguinte: não, mas aqui é para que irmãos eloquentes. O perigo disso aqui, né, irmão fulano de tal, que irmão fulano de tal falar bem, se ele se rebelar, ele vai levar um monte com ele. Irmãos, é nada. Satanás, ele usa qualquer pessoa. Desde que você não esteja conectado a Deus por meio de Cristo. Desde que você não esteja vivendo na realidade. Isso aqui, irmãos, pode ser em coisas práticas. Nunca mais nós falamos sobre isso, mas o Senhor mostrava constantemente que existe um tripé na vida da igreja. O viver prático de um cristão, um viver normal, ele precisa ser firmado nesse tripé. E sabe por que é um tripé? Não são 4 pernas, é para não dar a falsa impressão de que você está bem e de repente ser surpreendido. Quem aqui já sentou numa cadeira normal, né? E você acha que está firme, quando você menos espera, uma perna não estava firme. Mas as 3 pernas estavam dando ali a falsa sensação de que você estava bem. E de repente é surpreendido. Um tripé, por exemplo, a gente tem um tripé aqui. Se você desconectar, está gravando, Francela, aqui? Eu não vou desconectar, mas você folgar essa pecinha aqui, automaticamente esse tripé vai arriar. Se você quebrar uma perna de uma cadeira, ela vai ficar aí, aparentemente firme. E esse tripé, que é a palavra, os serviços e oferta, é algo, irmãos, que nos sustenta na vida da igreja.
E de repente alguém pode não ser muito eloquente, pode não ter a capacidade de persuasão, de levar toda a igreja, né, junto consigo numa rebelião, mas ele começa a semear. Dadinho, você não precisa também ouvir essa palavra, não. Dadinho, você tem que parar um minuto, você está ficando louco com essa palavra. Você era uma pessoa tão comportada, agora você vive pulando nas reuniões. Lembre do problema de joelho que você tem. E você começa a ser persuadido por uma pessoa que não tem tanta eloquência. Ela está apenas questionando. Irmão, sem a palavra, tem como alguém se manter? É isso, irmãos, que a gente precisa perceber. Estava falando hoje para Israel, né? Israel, vá à palavra. Como é que você vai chegar numa reunião? Não vá porque você está com vontade, não. Sabe, irmãos, a maioria das vezes que eu vou à palavra, eu não tenho vontade. Eu tenho vontade de assistir, eu consigo assistir 2 horas no YouTube, qualquer besteira que eu colocar, mas a palavra, irmãos, é uma luta. É uma guerra para a gente ir à palavra. Mas mesmo assim, irmãos, a palavra não é algo, não é porque Deus precisa de mim na palavra, eu que preciso da palavra. Então, na hora que o irmão vier falar para você que você não precisa da palavra, irmãos, isso não é de Deus. Não receba esse falar. Todos nós precisamos da palavra. A questão dos serviços. Irmãos, o serviço é salvação para nós. Eu não estou dizendo que você precisa servir em todos os serviços, ou que se você não servir, você não vai reinar, não é nada disso. Mas o que a Bíblia mostra é que os serviços é uma dessas 3 pernas que nos firma na vida da igreja. Deve ser um desejo, irmãos, nosso servir. Não porque é bom servir, mas porque é uma necessidade que nós temos de servir. Irani, essa semana, estava me procurando, falou comigo, não lembro onde foi, né, neguinho? Eu estou bem, eu quero voltar a servir no serviço de limpeza. Irani tem problemas de saúde, né, ainda anda debilitada. Agora eu pergunto para vocês, alguma vez o serviço de limpeza já deixou de ser feito porque Irani não estava servindo? Não, todas as vezes foram feitas. Sabe por que Irani tem um sentimento de servir e ela precisa servir? Não é porque a limpeza do local precisa ser feita. Irani precisa servir porque ela precisa do serviço. É no serviço, irmãos, que nós somos salvos. É o serviço, irmãos, que nos guarda de viver uma vida ali à vontade de Deus. Rômulo tem insistido, né? Acho que até já desistiu. Rômulo doido para ir lá no sushi, em Açu, e a promoção é só na sexta-feira. Tem uma promoção lá que come à vontade e é bem mais barato, né, Rômulo? E toda sexta-feira a gente, vamos sexta-feira. Chega uma sexta-feira, eu estou servindo na palavra, e a sexta é o dia que eu tenho assim mais vago para pegar a mensagem à noite. Na próxima sexta-feira, eu estou servindo na limpeza. Na outra sexta-feira, estou servindo na imersão. Irmão, na condução, vou precisar imergir aqui junto com o irmão. E nunca, irmãos, dá certo. Mas agora eu pergunto para você, isso tem ou não tem sido salvação para mim? Quem serve, tem ou não tem sido salvo? Então eu pergunto a você, você precisa ou não servir? E eu estou falando de um serviço só, são vários serviços. Quem serve, irmãos, quem serve de maneira normal, não tem tanto tempo para fazer a vontade do inimigo. Você chega aqui, irmãos, na alma. Muitas vezes eu chego aqui na alma, eu confesso para vocês. Chego aqui chateado, às vezes combina com o irmão, não vem na hora certa, né, Madalena? Está dormindo? Demora um pouco. Irmãos, mas é salvação. Quando a gente sai daqui, a gente sai com aquela sensação de que realmente eu fui criado para isso. O serviço, irmãos, nos salva de conversas vãs. O serviço nos salva, irmãos, de fazer a nossa vontade e nos leva a fazer a vontade de Deus. Então, nós precisamos da palavra, nós precisamos dos serviços e também precisamos ofertar. Nós criamos, na verdade, isso é o inimigo de Deus que criou. Criou na nossa mente um conceito de que Deus precisa do nosso dinheiro. De que a obra de Deus, ela para avançar, eu tenho que dar o meu dinheiro. Irmãos, Deus não precisa de um centavo seu. Sabe quem é que precisa ofertar? É você. Diga assim, eu preciso ofertar. É eu, irmão, que preciso. Deus não precisa do meu dinheiro. Nunca a obra de Deus parou. Faz só 15 anos que eu reúno. E a obra de Deus, todo o tempo, irmãos, ela foi tocada e nunca parou, porque eu não ofertava. E nunca vai parar também se eu deixar de ofertar. Agora, a questão de oferta é uma necessidade minha. Eu tenho um coração, irmão, que é corrupto. E se fosse corrupto, só era bom. Mas é desesperadamente corrupto. E eu passo a julgar de que Deus precisa da minha oferta.
Irmãos, eu é que preciso. Quando a gente ganha esse sentimento, eu preciso ofertar. Aí você vai perceber que você não vai ofertar, não é porque a igreja está precisando. Você vai ofertar porque você está precisando. E você vai ofertar para doer. Ofertar, irmãos, do que sobra é muito fácil. É muito bom ofertar quando a gente está bem financeiramente. Mas se a gente não for fiel no pouco, jamais você vai conseguir ser fiel no muito. Por exemplo, quem está indo aqui para a academia, sabe, né, que a academia, para mim, era a pior coisa que tinha. Você pagar para pegar peso, você sofre ali no momento. Você se esforça, né? Muitas vezes fica com o corpo todo dolorido, mas mesmo assim você faz, sabe por quê? Porque é o que você precisa. Quando você entende que você precisa ter um exercício físico para ter uma qualidade de vida melhor, você acaba passando pelo sofrimento. Irmãos, ofertar não é diferente. Eu preciso ofertar e vai doer. Geralmente as minhas ofertas, eu sou muito mesquinho para ofertar. E eu oferto, quando fala em oferta, eu penso em tal valor. Mas eu tenho uma coisa comigo, irmãos, eu sou mesquinho, mas eu quero avançar. Então, quando eu oferto, eu procuro ofertar para doer. Se ofertar e aquilo não doer em mim, irmãos, aquela oferta, para mim, eu não estou subindo de nível. Lembra o que o irmão Wesley sempre falava? Nós precisamos subir de nível. Nós estamos, irmãos, em alguns aspectos subindo de nível. Nossas reuniões, por exemplo, antes dava uma reunião de 6 horas, dava 6h30, a gente não começava a reunião. Hoje, graças ao Senhor, né, muitas vezes de 5h45, nós já estamos desfrutando da reunião. Então, em alguns aspectos, nós já estamos melhorando. Na verdade, o Senhor tem se dispensado mais para nós. Mas esses 3 itens, irmãos, são essenciais. Então, no momento que algum irmão, lembre, não precisa ser um irmão tão eloquente, não precisa ser um irmão, um influência, mas qualquer irmão que vier questionar a palavra, questionar os serviços e questionar as ofertas, irmãos, esse irmão não está sendo usado por Deus. Eu digo isso, irmão, sem nenhum medo de errar, porque é o que a palavra, ela está dizendo. Então, a nossa vida da igreja, irmãos, ela precisa avançar. Senhor Jesus, e a hora também está avançando. Ó Senhor Jesus, só para concluir aqui os versículos. O versículo 7 diz assim: pretendendo passar por mestres da lei. Olha aqui esse ponto. Tem irmãos que, muitas vezes a gente se acha, não, eu sou humilde, eu não sei falar nada, não, eu não tenho capacidade. Muitas vezes não temos capacidade para falar o que Deus nos manda. Mas para falar o nosso ponto de vista, aí nós somos mestres. Assim você está fazendo errado, não faça desse jeito não. Começa a querer ser mestre naquilo que ele julga que é certo ou é errado. Mas com relação à palavra de Deus, não ousa dar, não, eu não sei falar, não, eu sou humilde. Passar por mestre da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Irmãos, a vida da igreja, Deus, Ele quer nos salvar. E a vida da igreja, para nós, tem sido um lugar de salvação. Para você, tem sido um lugar de salvação? Para a sua família, tem sido um lugar de salvação? Para o seu casamento, tem sido um lugar de salvação? Irmãos, não tem lugar melhor. Não tenho nem sombra de dúvida. Eu tenho muito medo de um dia, irmãos, me afastar do Senhor. Mas eu tenho plena convicção de que não existe nenhum lugar na terra igual à igreja. Irmãos, a igreja é ímpar, é singular, não existe outro lugar, irmãos, onde nós somos cuidados com tanto amor. Agora, porém, nós precisamos perceber que Satanás tem as suas armadilhas. E a grande preocupação de Satanás é justamente com a igreja. É com os que estão fazendo a vontade de Deus. Vou ler só aqui um ponto. Senhor Jesus, quarta-feira do alimento diário. Senhor Jesus, olha o que diz aqui na página 14. Infelizmente, a inveja também existe entre os irmãos na igreja. Quando a gente ouve uma palavra dessa, nós ficamos tristes, né? Infelizmente, aqui não está dizendo que é normal, aqui não está dizendo que é a vontade de Deus, mas está dizendo que, infelizmente, a inveja também existe entre os irmãos na igreja. Agora eu pergunto para você, numa condição normal, o irmão tem inveja do outro? Numa condição normal, não tem. É isso que nós precisamos atentar.
Se esse sentimento surge no meu coração, e eu confesso para vocês, irmãos, que isso surge no meu coração, eu tenho inveja. Eu não sou melhor do que ninguém. Não é porque eu estou falando, irmãos, que essa palavra não é para mim. Quanto mais eu falo, mais eu percebo, irmãos, que eu preciso mudar. Essa palavra é para mim. Diga assim, essa palavra é para mim. Olhe para o irmão e diga, irmão, essa palavra não é para você. Essa palavra é para mim. Amém. Senhor Jesus. Agora, olha aqui o que é que faz surgir a inveja. É justamente, irmãos, em você praticar a palavra de Deus. Quando alguém faz algo que dá certo, é porque o Senhor está usando essa pessoa. Ao praticar a palavra profética e fazer imersão na palavra, as coisas prosperam para as pessoas. Aqui, irmãos, não está falando de prosperar simplesmente financeiramente. Essa inveja aqui que o Senhor está preocupado, não é com a inveja porque você tem um carro novo e o irmão está com inveja. Irmãos, isso aí no mundo só é o que tem. Gente com carro novo, com casa nova, com roupa nova, isso aí só é o que tem. Então o mundo está repleto de inveja. A grande preocupação aqui, irmãos, é com relação à palavra profética. E isso tem surgido no nosso meio a ponto de muitos se afastarem. Tem irmãos que não têm tantas posses, mas pelo fato de serem irmãos fiéis ao Senhor, irmãos que estão praticando a palavra, conseguem levar e tocar a obra de Deus adiante. E muitos vendo isso, acabam tendo um sentimento de inveja. Senhor Jesus, no entanto, ao ver isso, um irmão pode dar abertura para a inveja surgir. Principalmente se pensar, por que para aquele irmão as coisas dão certo? A inveja traz consigo ódio. Agora, essa parte aqui, irmãos, é algo que nós precisamos assim ficar impactados. É impressionante como entre os cristãos o ódio é pior do que entre as pessoas do mundo. Quando não concordam com o que a igreja está praticando, alguns se inflamam de ódio a ponto de querer matar o irmão. Tudo é motivado pelo mentiroso e ardiloso Satanás. Irmãos, quantas vezes eu não quis matar Dadinho aqui, porque Dadinho estava pedindo para a gente levantar. Sabe o que é isso? Isso pode ser um sentimento de inveja. Os irmãos começam a desfrutar a imersão, por exemplo, na palavra, e você muitas vezes está com inveja e começa a dizer, também não precisa disso. O irmão aí está querendo aparecer. Esse irmão aí também está querendo, espiritualizar demais as coisas. Irmãos, a palavra que Deus está falando, ela precisa ser praticada. E o termômetro para você saber se aquilo é ou não fingimento, se é ou não hipocrisia, irmãos, é só ver os frutos. Se o irmão estiver cheio de vida, se o irmão estiver levando vida, essa reação que ele está tendo à palavra é do Senhor. Irmão, se não for do Senhor, é rapidinho, rapidinho a coisa, ela trava. Mas aqui na frente diz assim, assim fica evidente que por desconectar-se de Deus, da própria verdade, o pai da mentira quer usar, olha aqui, na igreja, pessoas com palavras persuasivas e bonitas. É como quem chupa um pirulito coberto de chocolate gostoso, porém dentro está o veneno, com o objetivo de cativá-lo, escravizá-lo, desviando da verdade. Desviada da verdade, a pessoa fica sob posse e domínio do pai da mentira, sob o poder de pessoas que usam palavras persuasivas e totalmente destituídas da verdade, para convencer qualquer um com engano e falsidade. O engano e falsidade. É aquilo que eu estava falando, não precisa ser um super irmão, um irmão super eloquente, mas começa com palavras, e aqui diz com engano e falsidade. É falso, começa com falsidade. Quer tirar você de seguir a palavra profética, a palavra da verdade, e ainda é falso. Assim você já faz coisa demais na igreja, vai descansar um pouco. Assim você não precisa também se dedicar tanto. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, é como quem chupa um pirulito coberto de chocolate.
A princípio, irmãos, é muito bom. É a sensação que aqueles que se entregam ao Senhor têm. Eu lembro que João, né, no início aqui, ele falou uma coisa para mim, quando ele estava começando a reunir. E graças ao Senhor sempre foi um irmão consagrado, né? Em algumas situações, João morria muito, né? Tinha situações que João se entregava totalmente, enquanto, né, para nós era uma situação confortável. E João uma vez, né, confessou assim para mim, rapaz, a sensação que eu tinha, né, é que não estava valendo a pena. Eu estava ali me matando, me esforçando, e muitas vezes, né, não sentia dos irmãos uma reação. E graças ao Senhor, irmãos, tudo que nós fazemos tem um resultado, né? E João reconhecendo, tudo aquilo que ele fez não foi em vão. Tudo que nós fazemos na igreja, irmãos, não é em vão. Todo o nosso esforço, toda a nossa consagração, a nossa dedicação, ela vai gerar um resultado na igreja. E nós vemos esse resultado aqui no nosso meio. Mas só que às vezes a gente tem a sensação, né, porque eu estava citando esse exemplo, a gente tem a sensação de que a gente que está praticando é que está perdendo. Quem nunca ficou chateado porque tem uma saída para determinado canto e os irmãos não estão indo. Aí você olha e vê os irmãos aparentemente, irmãos, isso é só aparentemente, numa situação mais confortável do que você. Rapaz, eu estou indo e o irmão está ali, fica sem fazer nada. E o inimigo, ele pode querer colocar na nossa mente de que aquele irmão está numa condição melhor. Irmão, não está. Sabe quem é a melhor condição hoje aqui na terra? É quem está fazendo a vontade de Deus. Viver uma vida sem compromisso, irmãos, com a igreja, sem compromisso com a palavra profética, é uma vida, irmão, de chupar esse pirulito de chocolate. Muito gostoso. É muito bom não ter que sair. É muito bom não ter que ofertar. É muito bom não ter que falar. Mas isso, irmãos, é um veneno. E ninguém consegue se manter na igreja, irmão, se não tiver na palavra, servindo e ofertando. Isso, irmãos, é primordial no nosso viver. É por isso, não vai dar tempo mais falar, né? Já passei até do horário. Satanás, ele vem nos enganar, como mostra o versículo, com suas vãs sutilezas, com os rudimentos no mundo, a cultura. Queria falar da cultura, né? Não vai dar tempo. Mas quanta cultura não tem hoje no mundo? Irmãos, e não são coisas pecaminosas. Não é que aquele ato ali é pecado. O problema, irmãos, é que a cultura, por melhor que seja, ela ainda não é Cristo. Ela não é a verdade, ela não é a realidade. E o resultado de algo que não é real, de algo que é vazio, é nos afastar da presença do Senhor. E nós, irmãos, precisamos ser sensíveis. Tanto sensíveis, como também firmes em nossas decisões. Eu morro de medo de falar essas coisas, eu confesso para vocês. Mas quanto mais eu falo, irmãos, mais eu me sinto cobrado porque eu estou falando. Questão, por exemplo, vou só dar algum exemplo. Questão de aniversários. Não sei, não diria que aniversário é pecado, apesar dos aniversários que aparecem na Bíblia terminar em tragédia. Mas o grande problema que eu vejo nessas comemorações de culturas, né, que o mundo cria, é porque elas acabam nos afastando da presença de Deus. Eu falo sempre com a Aninha, o mês passado, Lia, num mês só, tinha 3 aniversários para Lia ir. Eu acho que não sei se a Aninha foi, o outro faltou, e o outro, Stephanie estava indo, né, que era de uma pessoa da escola. Aí eu pensei, Aninha, como Stephanie já está indo morrer, vamos deixar só Lia morrer junto, né? Vamos salvar os outros 3 da nossa casa. Irmãos, por que eu estou falando isso? Não estou dizendo aqui que ninguém deve ir para aniversário, que não deve ir, na verdade, mas só que por muito tempo os irmãos nos ensinaram tanto isso, irmãos, e tudo que os irmãos nos ensinaram foi bom. Embora alguns pensassem é muito radicalismo, irmãos, a melhor coisa que tem é você ser radical na igreja. Quando você é radical pelo Senhor, pela vontade de Deus, irmãos, isso traz salvação. Nós precisamos ser radicais, porque nenhuma atitude que você tomar para com as coisas do mundo, o mundo vai considerar você equilibrado. Eu vejo o exemplo, irmãos, na minha família. Minha irmã, por exemplo, reuniu aqui por vários tempos, né? E uma coisa que sempre ela dizia que eu era muito radical. Você é muito radical. Você também precisa estar com sua família. Você precisa dar atenção à sua família. Você não falta uma reunião. Você sempre abandona as pessoas pela igreja.
ela hoje, irmãos, não está mais no nosso meio. Ela era equilibrada, ela não era radical. Irmãos, nós precisamos ser radicais. Se faltar as coisas do mundo para estar na presença do Senhor, nas reuniões, no que a igreja promove é ser radical, então nós precisamos ser radicais. Se nós não formos radicais, irmãos, pode ter certeza, nós vamos, como mostrou aqui o versículo, vai se desviando. Nós vamos nos desviando. E chega um ponto, irmãos, que não tem mais como voltar. Nós sempre falamos que estamos vivendo os últimos dias. E, de fato, estamos vivendo os últimos dias. Então, que Deus, irmãos, possa nos dar graça. Que nós possamos, irmão, seguir de perto a palavra profética. Isso, irmãos, é o que vai nos salvar. Seguir de perto, não abrir 1 milímetro. Tudo que a igreja promover, que for do seu alcance, irmãos, esteja presente. Seja radical, não se incomode com o que as pessoas vão falar, permaneça na presença do Senhor. Junto com os irmãos, praticando a palavra profética. Amém? Senhor Jesus, 15 minutos, né? Se os irmãos forem rápidos, podem compartilhar. Amém.